Você com certeza já deve ter visto algum filme que um personagem tem um mordomo, como o próprio Batman. Mas tem um texto muito interessante no Voltemos ao Evangelho, chamado O Evangelho e a Mordomia, escrito por Donald Whitney, que é isso que a gente vai estudar hoje. Mordomia é, basicamente, cuidar e administrar daquilo que não é seu. É uma função, inclusive, desempenhada por pessoas reais, como a gente estava falando antes. Não é um conceito criado para esse vídeo, né? Todo mundo sabe que existem mordomos de verdade. Mas o ponto que eu quero abordar aqui hoje é sobre uma ideia de mordomia cristã. E o que seria isso, como aplicar e onde isso aparece na Bíblia. Na verdade, isso já aparece desde o capítulo 1 de Gênesis. Se você prestar atenção de Gênesis 1, 26 até o 29, mais ou menos, você verá Deus dando regras a Adão e Eva e maneiras também, inclusive, deles cuidarem do jardim. O mordomo, então, é aquele que administra algo, mas algo que não é dele. O Donald Whitney, nesse texto, ele comenta algo muito interessante que você e eu vamos concordar. Às vezes a gente se esquece muito que as coisas não são nossas. Às vezes a gente se esquece que o nosso dinheiro não é nosso. A gente se esquece que os nossos filhos não são nossos. A gente se esquece que nossos carros, nossos bens, nossos dons não são nossos. Tudo isso foi cedido graciosamente por Deus. E quando a gente se vê nessa realidade que as coisas não são nossas, é que o bicho pega. Porque significa que nós estamos como mordomos, numa posição de cuidar e gerenciar aquilo que não é nosso. Então, o Donald Whitney vai dizer nesse artigo, né? 1 Coríntios 4:7. Que tens tu que não tenha recebido? De fato, é Deus quem concede tudo que a gente tem. Ele dá. Por mais que você tenha trilhado um caminho até conquistar aquilo, por mais que você tenha trilhado um caminho para realmente receber aquilo que está agora nas suas mãos, Deus não teria te dado se Ele não quisesse. Então, até aquilo que você conquista, você só conquista por causa de Deus. Então, até que Deus tome essas coisas da gente, nós precisamos cuidar de tudo que a gente tem da melhor forma possível. Inclusive, os meus livros não são meus. Minha cama não é minha. Meus dons não são meus, minha criatividade não é minha. Então imagine Deus como o dono da casa. E você é um mordomo que está cuidando dos bens dele e ele confiou tudo a você. Quando ele voltar, ele vai querer saber como as coisas estão. Não que ele não saiba. Nós estamos agora falando de um Deus onipotente e não de um patrão que tem câmeras em todo canto. Deus sabe o que você tem feito com os seus dons. Deus sabe o que você tem feito com as habilidades que Ele te deu. A pergunta de ouro é se Ele está feliz. A pergunta é se Deus está feliz com o jeito que você está vivendo. O Whitney, né, que é esse autor que eu estou conversando sobre ele explica que muitas pessoas associam mordomia cristã apenas à ideia do dinheiro. Mas ele disse que isso é muito pouco e eu concordo, por isso que eu estou usando esse artigo. Porque existem outros que apontam mordomia sempre falando sobre o dinheiro, mas eu acho que é pouco. Eu acho que tem tudo a ver com o dinheiro que a gente tem, com certeza. Mas tem tudo a ver com os nossos talentos, nossos bens, aquilo que a gente divide, aquilo que a gente guarda pra gente de maneira egoísta, aquilo que a gente dá de coração. Eu acho que tem tudo a ver com tudo que nós possuímos, seja material ou imaterial. Então a mordomia não é somente usar dinheiro para a glória de Deus e nossos recursos físicos, mas usar tudo que a gente tem, a gente sabe que é Deus quem nos deu para a sua glória. Isso significa que você tem que falar sobre fazer tudo para a glória de Deus aos seus filhos, porque eles são emprestados para você, eles não são seus. Isso significa usar a sua criatividade para as coisas do reino e também para o mundo, da melhor forma possível, da maneira mais santa possível, porque a criatividade não é sua, Deus vai também pedir contas. Então é quando Whitney diz algo muito interessante. Ele diz que não é possível que ninguém seja um mordomo cristão se antes não tiver entendido o que é o Evangelho. Ele explica que o Evangelho cria mordomos e não superestrelas, não mais alguém que simplesmente vai para o céu e não precisa se importar com a vida que tem levado na terra. Ele diz que o Evangelho cria mordomos porque o pecado é quem nos torna egoístas, mas Cristo e a cruz nos fazem repensar esse modelo de vida. Veja a história de Zaqueu, por exemplo. Significa dizer que uma vez que nós somos mordomos cristãos, Deus
literalmente vai fazer com que a gente empregue todo o resto para a sua glória. Olha essa frase do texto. O Evangelho nos faz achar prazer espiritual em usar essas coisas para atender às necessidades de outros e capacitá-los a ouvir o Evangelho e voltarem-se para Cristo. Chegar a conhecer Cristo por meio do Evangelho nos leva, por um lado, a avaliar nossos recursos e, por outro lado, avaliar a alma das pessoas. Leva-nos também a dizer, como o apóstolo Paulo diz: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. E a parábola dos talentos por si só já é uma forma de Cristo ter dado pistas a respeito da gente ser mordomo e não somente filhos que não precisam administrar os recursos e bênçãos que Ele nos deu. A gente vai ter uma aula separada sobre as parábolas dos talentos, mas o que é necessário que a gente entenda a essa altura é que em Lucas 19:12 e também em Mateus 25:14, que é quando essa história começa a ser contada, existe uma história sobre a distribuição de talentos e a recepção do Senhor, que recompensou aqueles que administraram bem os recursos que Ele tinha entregue e puniu aqueles que não administraram. Ou seja, isso que a gente está falando de mordomia cristã não é uma balela moderna, é um nome interessante que se deu a uma ideia projetada inclusive na parábola dos talentos, que seria você tomar conta e utilizar daquilo que Deus te deu para a glória dele e não para a sua própria glória e também não de maneira desajeitada, de maneira relaxada, preguiçosa. Então sim, em certa parte do texto que a gente está lendo do teólogo Whitney, ele diz que mordomos precisam de disciplina. Isto é, precisam viver uma vida onde seus dons e talentos não estão perdidos, não estão guardados de maneira preguiçosa, relapsa, porque Deus há de pedir as contas daquilo que a gente fez. Deus não tem prazer na negligência, Deus não tem prazer na forma relapsa a qual a gente trata os nossos dons, nossos talentos, nosso chamado, digamos assim. Então, além de você ser responsável pela administração do seu dinheiro, dos seus dons, dos seus bens, você também precisa fazer isso de forma disciplinada e não negligente. Deus pune os negligentes, porque ele entende que a pessoa não deu importância o bastante para a dádiva, para o dom, isto é, para o presente que Deus nos deu. Agora, como, Rebeca, como usar meus dons para a glória de Deus? Primeiro, eu não sei qual é meu dom. Primeiro, que eu não sei dizer onde eu sou mordomo. Você é mordomo do seu dinheiro. Você é dizimista? Você faz parte daquele grupo de pessoas que entendem que dízimo não tem a ver com salário de pastor, que dízimo não tem a ver com roubar dinheiro, mas sim com a parte bíblica que te convida a ofertar com alegria? Isso por si só já é ser mordomo. Depois, existem outras formas de você ajudar. Você pode não ter um dom de cantar, mas você consegue conversar com pessoas, você poderia servir na recepção. Às vezes você acha que não, mas esse seu jeito espontâneo, divertido, é uma ótima maneira, inclusive muito calorosa, de você recepcionar os visitantes, as pessoas que estão entrando na igreja. Ah, Rebeca, eu sou bem dos bastidores mesmo. Às vezes, alguém da limpeza está precisando de uma ajuda. Se o seu dom é a força, por exemplo, você é uma pessoa forte, não fica parado vendo aquele irmão mais velho que você carregando cadeira para cima e para baixo. Pelo amor de Deus, levanta e vai carregar você. Se você tem um ótimo celular, Deus te deu dinheiro para que você tenha um celular de primeira categoria, e você consegue ter um dom ali, uma criatividade para foto, para legenda, o que é que você está fazendo ainda que você não se candidatou para a mídia da igreja? O que é então mordomia com disciplina, como pergunta o Whitney aqui nesse texto? É você usar o seu dom, é você usar suas habilidades, é você usar suas competências e seus recursos, como o dinheiro, por exemplo, para servir a igreja local, para ajudar famílias, para ajudar a obra missionária, para ajudar onde ninguém está ajudando. E tem uma frase aqui que me marcou muito. A disciplina entra no âmbito da mordomia porque é muito fácil desperdiçarmos nosso tempo, dissiparmos nossos talentos e sermos negligentes no uso do nosso dinheiro. Talvez você esteja pensando que você não precisa tanto assim de disciplina e eu te digo que você precisa. Eu te digo que você necessita de disciplina da mordomia, porque é muito fácil você gastar dinheiro com o que não precisa, é muito fácil você inclusive gastar dinheiro com aquilo que você já tem, simplesmente para sanar, usar aquilo que poderia ser usado em outro lugar, glorificando a Deus
mais. Por último, existe um livro muito interessante que está aqui, que fala justamente sobre a mordomia na natureza. É muito forte esse livro, me deixou realmente muito tocada, muito emocionada. E Norman Wisber vai, na verdade, explicar que muitos de nós não nos envolvemos com a natureza, com a criação, com o meio ambiente, por acharmos que nós não somos obrigadas a isso. Mas na realidade, um bom mordomo é aquele, inclusive, com uma ótima consciência biológica sobre o mundo, que tenta evitar a poluição, não por conta de alguma pauta que te irrita, não por conta de cláusulas políticas, mas sim porque o mundo é de Deus e nós somos mordomos da criação. Nós somos aqueles que deveríamos, inclusive, ter as melhores campanhas anti-poluição. E por que esse discurso, Rebeca? Essa fala não é muito política? Aí é que tá. As pessoas do mundo se preocupam mais com a criação de Deus do que muitos cristãos. Acham que é sensacionalismo, acham que esse tipo de discurso é, na verdade, irresponsável e não é. Nós não somos responsáveis apenas por dons, por imaginação, por dinheiro, por recursos físicos. Nós somos responsáveis pelo mundo e nós não somos conscientes nisso e não queremos ser. Porque é um esforço que as pessoas lá de fora já estão fazendo e que vergonha! Foi o teu Deus que criou os animais, foi o teu Deus que criou essa natureza e você está lavando suas mãos porque já tem outras pessoas fazendo. Por favor, a igreja é importante, mais do que tudo. Mas se isso significa e te leva a desprezar a natureza, você está errado. A natureza, a criação, foi o palco da criação, da queda, foi o palco do próprio Deus se materializando entre o jardim para caminhar entre as árvores e falar com o homem e com a mulher. Se isso não te sensibiliza, talvez você esteja contaminado pela visão cínica de que Deus vai restaurar o mundo, a gente não precisa se esforçar. Que visão é essa? É porque o nosso patrão é rico que o mordomo não se preocupa com os visitantes que quebram a casa dele? Por favor, abra os seus olhos, coloque a mão na consciência, estude sobre o meio ambiente. Se você não confia nos dados do mundo, porque muitos deles são manipulados, tudo bem, pesquise no meio cristão. Leia livros da coleção Fé e Ciência, inclusive o livro do Norman Wisber. Por quê? Porque através desse livro, gente, eu entendi como eu estava vivendo errado. Através desse livro eu entendi que Deus espera que a gente seja mordomo não somente dos dons que Ele nos deu, não somente do dinheiro, mas da natureza, que é a sua criação. Foi Ele quem criou. Quando nós somos negligentes, Ele vai cobrar. Ele vai perguntar o que aconteceu na casa dele. E a gente vai dizer, mas veja, os talheres estão intactos. A parede da ala oeste está intacta. Sim, mas e o resto? Eu sei que não somos nós que vamos redimir a criação, mas se nós estamos assistindo de braços cruzados ela ser detonada, tem algo de errado com aquilo que nós entendemos como cristianismo.